Olá, pessoal do YouTube, meus meninos, minhas meninas, minhas amigas, meus amigos, moçada do YouTube. Por que não também do Facebook, né? E do Instagram. Que Deus esteja com vocês, né? Que vocês possam ter passado um dia maravilhoso hoje, uma segunda-feira, sempre guardados nas mãos do Senhor, né? Eu quero fazer a leitura diária de hoje, já são 10 horas e uns poucos minutos, né? Ela se encontra em Mateus 13, de 1 a 23. Uma leitura maravilhosa, a palavra de Deus, né? Vou ler aqui na Bíblia, na minha Bíblia. A parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Então ele estava perto do mar, né? E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Então, aqui fala que Jesus estava junto à praia, isto é, ao lado ali, né? Rente à praia, né? Pertinho. E ajuntou muita gente, ó. Muita gente ficaram ao pé dele, lá juntinho dele, né? De sorte que ele teve que entrar num barco, né? E no barco ele se assentou. Então Jesus estava, imagina assim, estava assentado, quer dizer, sentado no chão, pertinho do mar, né? Ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, assentou-se e toda a multidão estava em pé na praia. Falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Então Jesus falou bastante com ele, mas sempre usando parábola. Parábola é algo paralelo, né? Não tem os médicos, não tem um paramédico. Por exemplo, paramédico, ele é paralelo ao médico, né? Tem que estudar também para isso, é claro, né? Como se fosse um técnico, né? Vai ajudar muito, né? Então Jesus falou assim, ó: eis que o semeador saiu a semear, falou para aquela multidão lá. E quando semeava uma parte da semente, caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram. E quando semeava uma parte da semente, caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia bastante terra. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Nasceu rapidinho, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E cercando-se deles, os seus discípulos disseram: por que lhes falas por parábola? Ele respondeu, Jesus, né? Disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a ele não lhes é dado. Porque aquele a quem tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Jesus falou que o povo estava com o coração endurecido. Olha, muita gente estava com o coração endurecido. O próprio Jesus está falando aqui, né?
Mas ele fala assim, ó, o povo está com o coração endurecido e ouviram de mau grado. Sabe quando alguém aceita, você vai dar um Novo Testamento para alguém aceita de bom grado? Temos as pessoas que não aceitam de bom grado. Aliás, nem aceitam, né? Hoje mesmo distribuí, né? Tem pessoa que não quis, falei, tá, tudo bem. Aí eu dei para outras pessoas que aceitaram de bom grado. Jesus fala aqui que eles endureceram o coração e ouviram de mau grado, né? E fecharam os olhos para não ver e nem ouvir com os ouvidos deles, para não compreender mesmo com o coração, se converterem. Eles não queriam que Jesus os curasse, né? Mas bem-aventurado os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Será que nossos olhos estão vendo e nossos ouvidos estão ouvindo, né? A palavra de Deus, né? Porque em verdade vos digo que muitos profetas antes dele, né? E justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Aqui Jesus está explicando agora a parábola do semeador, né? Ouvindo, a primeira parte que fala aqui, né? Fala que uma parte da semente caiu no caminho, ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram, né? Jesus explicando aqui, ele fala assim, ó. Ouvindo alguém a palavra do reino, que é a palavra de Deus, que só Jesus Cristo salva, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê, todos nós somos pecadores. Ninguém melhor que ninguém. Estamos no mesmo patamar, somos pecadores, né? Todos aqueles que creem nele não pereça como a sua alma após a morte, mas tenha a vida eterna, né? Então aqui fala, ó, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Essa semente aqui, ó, que caiu ao pé do caminho, né? E as aves vieram e comeram ela, né? Então é a pessoa que ouve a palavra de Deus, não entende, veio o maligno, o diabo ele tá rodeando, né? É astuto, né? Veio o maligno e arrebata o que foi semeado, tira a semente que foi boa, que foi pôs naquele coração, né? Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O outro foi semeado em pedregais, né? Pedregais, né? Não tinha raiz, não tinha terra funda, né? E nasceu logo, mas o sol veio e queimou, né? Porque não tinha raiz, né? Raiz muito curtinha, né? Muito curtinha. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Jesus me ama, Jesus me ama. Eu te aceito como meu Salvador, Jesus. Eu te aceito. Aquela alegria, entusiasmo do momento, sabe? Aquela alegria, aquele entusiasmo, né? Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Então, aquela semente que é plantada no coração, como se fosse assim, em pedregais, cheio de pedras, né? Aí, um monte de terra, não tem terra funda, né? E acaba não tendo raiz, né? Porque a raiz é que sustenta, né? A nossa raiz que sustenta uma árvore, não é mesmo? Então, fala aqui, ó. Que foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O terceiro tipo de local, né? Onde foi semeado a mesma semente, gente. Amigos, né? E o que foi semeado entre espinho é o que ouve a palavra. Ouve a palavra, tá vendo? Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ouve a palavra de Deus, né? Recebe de bom grado, mas aí chegam os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas. Alguém chega assim, você aceitou Jesus? Que legal, que bom, né? Vamos fazer negócio aqui? Vamos fazer, aí fala alguma corrupção, né? Em troca de não sei quantos mil reais, né?
e por causa de riquezas, né, sufocam a palavra que está lá no coraçãozinho da pessoa e ela fica infrutífera. E por último, esse coração aqui era uma terra fértil, né, uma terra boa. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, e outro 60, e outro 30. Eu estava observando aqui, nesse último, a mesma semente que foi semeada numa terra boa, numa boa terra, ela é aquela pessoa que não fica parada, que ela ouve, e que ela compreende, que ela dá fruto e produz frutos, uns mais, outros menos, outros um pouco menos, mas produz frutos, né? Isso que é muito importante o servo de Deus produzir frutos. De que forma? Com a sua vida diária. O mundo está no tal, o mundo está todo mundo assim de olho na gente, né? E o inimigo muito mais, né? De olho na gente, pra gente cair, né? Pra eles fazer nheque, que nem o leão que fica rugindo, sabe? Ao nosso redor assim, ó, procurando alguém para ele tragar, né? Para ele tragar. Ele não está contente, né? O inimigo, ele é sádico. Sádico é a pessoa que sofre, mas não quer sofrer sozinha. Quer trazer os outros e outros e outros e outros e outros. Por isso a gente vê o mundo aí tão assim, tão fraco na firmeza da palavra de Deus, né? Muitos leem a Bíblia, mas muitos estão fracos, né? E vai caindo na tentação que fala aqui, ó. Caindo aqui em sentido a sedução das riquezas, né? Ó. São de angústia. Por causa disso da palavra, né? Ó, angústia, perseguição, porque ela aceitou Jesus agora. Muitas vezes a família não quer mais, tem país por aí, quando aceita, eles até matam. Às vezes tem até que fugir, né? Aí eles muitas vezes logo se ofendem, porque, você é crente, então aqui na minha casa você não entra mais. Não quero sua amizade. Aí a pessoa se sente ofendida, né? Aí pega e depois despreza a palavra de Deus. Pega essa semente, boa semente, foi lançada. A boa semente foi lançada em cada coração, que não fala que a semente é má. A terra que não era boa. Aqui fala da terra, então. Olha só, uma terra ruim aqui, ó. Aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, ela ouve a palavra do reino. É semeado, é lançado no coraçãozinho dela a boa semente, semente da salvação, né? Aí, como ela não entende, vem o maligno e rouba e arrebata o que foi semeado lá, que foi semeado no seu coração. É este que foi semeado ao pé do caminho. Então, o inimigo, ele não veio roubar, matar e destruir, lá, ele arrebata, quer dizer, ele rouba a boa semente de Deus que está no seu coração. Então, vamos ficar despertos, orar e vigiar, né? E ler a palavra de Deus, porque o diabo é louco, doidinho, Satanás é doidinho para entrar aqui na nossa mente, ó, esvaziar, uma mente vazia, para a gente voltar com um monte de demônios e tomar conta, né? Então, nós devemos ficar assim esperto. Vamos ler a palavra de Deus, orar. Senhor, me dê entendimento, me dê firmeza na tua palavra, cada vez mais e mais. Eu quero entender o que é aceitar Jesus, né? O que é ser um crente em Cristo, né? Na Bíblia fala que Satanás, ele crê em Deus, se estremece, assim, ele crê, se estremece. Quer dizer, até o diabo é crente, né? Então não adianta ser crente, mas não ter firmeza, né? E não confiar realmente, né? Devemos ser amigos de Deus, né? Ser amigos de Deus, honrar a Deus, obedecer a Deus, honrar nossos pais, né? Como fala na Bíblia, né? Então, existe esse tipo de coração que recebe, não compreende, o diabo vai lá rapidinho, que está de olho na gente, né? Você, muitas vezes, demonstra que não entendeu, né? Não demonstrar assim para você diante de Deus mesmo. Senhor, como eles tiveram um pastor, uma irmã, um irmão na igreja, você pode me explicar direitinho a palavra de Deus? Eu quero compreender. Eu quero ficar firme. Olhe comigo. Me ensina, me explica o exercício, me ensina a orar. Eu lembro que a minha cunhada, né, a irmã do meu marido, né, ela foi em casa uma vez para ensinar ela a orar. Aí falei para ela como que orava, né? Nós devemos orar como pro seu pai. Você pede alguma coisa, não pede? O seu pai, às vezes agradece, às vezes um presente, alguma coisa. A gente quando é assim, adolescente, né? Criança. Então, com Deus é a mesma coisa. Você fala com Ele com toda naturalidade, sem ficar assim, rezando. Reza quer dizer repetição. Sem repetição. Você fala do seu coração, fala coisa, decorda. Senhor,
Lembra que Jesus deixou a oração modelo? Pai nosso que estás no céu, Pai celeste, mesma coisa, né? Santificado seja o teu nome. Obrigado que o teu reino já está conosco, que é Jesus. Venha a nós o teu reino, que é salvação em Cristo, né? Faça, Senhor, a tua vontade. Estou te pedindo isso, mas faça a tua vontade. E perdoa os meus pecados, Senhor. Aumenta a minha fé em ti. Vamos orar bem assim a Deus, né? Não deixe que eu seja esse... Não deixe que eu nunca seja essa terra fraca, né? Essa terra assim, muito pouquinha, né? Que não tem... Aqui fala, ó. Não tinha terra funda. Não deixe, Senhor, eu ser uma terra rasa, onde a sua semente não brota e vem o sol e queima, Senhor, e seca. Porque não vai ter raiz a palavra no meu coração. Não deixe eu ser assim, Senhor. Que eu seja ao contrário. Seja uma pessoa com a terra boa, onde eu ouço, compreendo tua palavra e que eu possa dar frutos. Dar frutos, Senhor, conforme a capacidade que o Senhor me der. Pode ser 100, 60 ou 30, o que Deus, né, nos conceder. Então a leitura foi essa, gente. Mateus 13, de 1 a 23. Tem uma parte que fala, né, depois tem outra parte aqui. O discípulo fala para Jesus assim, por que ele está falando com aquele povo, com um monte de gente? Por que ele não fala de forma clara, falando por parábolas, né? Aí Jesus falou assim, porque esse povo, eles têm um coração endurecido. Eles estão ouvindo aqui de mau grado. Uma vez Jesus falou também que a multidão seguia Jesus, não era pelo pão que não perece, que é o próprio Jesus, né? Os seguidores pelo pão, né? Mas pelo pão que perece. A grande multidão. Tem até uma música que eu já gravei, né? E que fala assim, né? Fala assim. Um certo dia Cristo, olhando a multidão, movido pelo amor, multiplicou o pão. Queria que os homens vissem um sinal de um Deus que tem poder real. Depois daquele dia, muitos foram ao Senhor. Não era o pão do céu, nem era o seu amor, que os fazia estar seguindo aquela luz. Deixaram logo então Jesus, seguidores pelo pão que perece a sempre, grande multidão. Cristo quer quem busca a Deus pelo pão que vem do céu. Então, seguidores pelo pão que perece a sempre, grande multidão, né? Então, que Deus possa nos proteger de sermos assim, essa terra que tem mais pedras do que terra, né? Que Deus possa nos proteger e nos livrar de sermos como se fosse uma terra assim, pura espinhos, né? A palavra de Deus ficar sufocada, né? E também cair ao pé do caminho. Fica um lugar assim, em vez de cair no nosso coração, como se fosse na beirada do nosso coração. Não entrou lá dentro, né? Aí o inimigo vê que a pessoa não compreendeu, não entendeu, né? Vem, ó, vou roubar essa sementinha boa antes que cresça, dá fruto e produz, né? Antes que compreende, né? Que ouve a palavra de Deus e vai em frente. Então vamos orar e vigiar para que nós possamos ser boa terra, que ouve, que compreende a palavra, que dá fruto, que produz ou 100 ou 60, 30 ou 20 ou 1, né? Não importa. Podemos dar bons frutos com nossa vida, né? Falando da palavra de Deus, distribuindo a palavra de Deus, dando bom testemunho. Porque o nosso testemunho fala muito alto, não é mesmo? O testemunho de uma pessoa, né? Fala muito alto mesmo. Ficam com Deus e até amanhã na próxima leitura, se Deus assim nos permitir. Amém? Então não se esqueçam. Mateus 13, de 1 a 23. Ficam com Deus. Beijo.